Pessoal, nós estaremos falando sobre um tema da atualidade, se a Bíblia precisa ou não ser atualizada. Esse é o tema, foi um tema proposto pelo professor Tiago, quero agradecer ele aí. Trabalhamos junto na Universidade do Nopar, como professor também, e agora ele está na cidade de... O nome da sua cidade, professor? Conceição do Araguaia, no Pará. Também coordenando a faculdade, né? A universidade. Sim, nós estamos trabalhando na Universidade de Nopar e também sou professor de História no município. Certo. Que bom. Professor, Senhor então pastor, vamos começar, né? certo. Pastor Hélio, em primeiro lugar, quero agradecer pelo espaço, agradecer pelo fato do senhor ter aceitado falar sobre este tema, que é de grande relevância para os nossos dias, com o tema a Bíblia precisa ser atualizada. No ano passado teve até um debate sobre esse tema, porque um determinado pastor falou que há necessidade da Bíblia ser atualizada. E teve até um debate teológico para poder discutir a fala deste pastor. E essa live tem como objetivo tratar desse assunto e também tirar as suas dúvidas. Exato. E a gente quer iniciar logo aqui com o Salmo 119, versículo 89. Eu quero logo dar meu parecer acerca disso também, a minha primeira fala, que diz o seguinte: Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Aí nós nos encontramos em Mateus, capítulo 24, versículo 35. O Hum, céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, isso. aqui nós encontramos ela mesma dizendo que ela permanece para sempre assim. A Bíblia, ela não precisa passar por nenhuma atualização. Até porque os princípios da interpretação da Bíblia, que são praticamente 10, que são mais utilizados, eles analisam sempre a cultura, a língua, o local, o tempo. Então, não há necessidade de fazer uma atualização da Bíblia. O que vai se analisar é a cultura de cada povo, para quem for falado, qual era a visão daquela época, a visão atual, mas ela não pode ser alterada, ela não pode ser modificada. Até porque nós consideramos, acredito que o senhor também, professor, e outras pessoas, como a Bíblia sendo a inerrância palavra de Deus, né? A inerrante palavra de Deus. Então não precisa fazer mudança nela. O que aconteceu no decorrer da história foi as mudanças na tradução, nas traduções, nas versões, nas cópias, mas sempre mantendo o sentido original, porque existe o texto original e o sentido original. Eu sempre falo sobre isso aqui, que é importante. Por exemplo, a gente tem duas Bíblias muito boas que nós consideramos ela atual na sua linguagem, que é a Bíblia corrigida e a Bíblia atualizada. A Bíblia corrigida, ela é fiel ao texto original, e a Bíblia atualizada é fiel ao sentido original. Exemplo, lá de 1 Samuel 24, 3, quando diz que Saul entrou na caverna, na Bíblia corrigida diz que ele entrou na caverna para cobrir seus pés. Já na Bíblia atualizada, ele entrou na caverna para fazer suas necessidades. Então, existe aí é, uma, uma dinâmica nessa tradução, nessas traduções,
para melhorar o entendimento nosso. Sim, professor. E a Bíblia, ela é o único livro do mundo que possui 4 pilares do conhecimento, que é o conhecimento científico, que a gente encontra nela, conhecimento científico. Ela foi a primeira a dizer que a Terra é redonda, ela foi a primeira a falar sobre a lei da gravidade, como está lá em Jó capítulo 26, né? Isso. Versículo 7, que trata que Deus suspende a terra sobre o vazio. E ela possui também um conhecimento teológico, conhecimento empírico e o conhecimento filosófico. Fora esses conhecimentos, nós temos ela também como ferramenta histórica, ferramenta cultural, ferramenta arqueológica. E outras matérias podem ser estudadas dentro dela. Apesar de saber que ela não é um livro secular, nós encontramos matemática, nós encontramos português, geografia, todo tipo de ciência dentro dela. Mas claro que o principal estudo dela é a teologia, que é o Theos, né? Estudar Deus, tudo aquilo relacionado a Ele. E a gente tem que estudar de forma sistemática. É isso que falta para muitos pastores, esse estudo sistemático, aí eles começam a implantar heresias, que é o caso desse pastor que diz que a Bíblia precisa passar por atualização. Ora, se eu atualizar a Bíblia ao meu bel prazer, só para satisfazer uma sociedade corrompida, eu tô adulterando a Bíblia. Eu estou tirando a veracidade dela, a imutabilidade de Deus, a inerrância das Escrituras. Então eu tenho que manter o que ela realmente é, plenária e verbal. Ela é completa, ela é inspirada a palavra de Deus. É isso aí, professor. Pode ficar à vontade. Em primeiro lugar, a paz do Senhor. A Bíblia, pastor, dentro da teologia tem a bibliologia. A bibliologia ela tem como objetivo estudar a formação do cânon, que é a Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia ela tem uma história. Ela tem um contexto histórico, conforme o senhor falou, que já passou por muita estabilidade, mas nunca perdeu a sua inerrância e a sua inspiração. Se o senhor for observar, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus. Ponto. Então, a Bíblia é inspirada por Deus, não foi inspirada por homem algum. Deus utilizou o ser humano para escrever a Bíblia, mas a inspiração foi feita por Deus. E é interessante que a Bíblia ela foi escrita por 40 escritores, certo, pastor? Certo. E é interessante que esses escritores não viveram no mesmo tempo. Nem no mesmo tempo, local, países também diferentes, mas o sistema é tão junto, ou seja, não foge a linha de raciocínio um do outro. Ou seja, a Bíblia ela é perfeita em todos os aspectos. E é interessante, pastor, que neste versículo de 2 Timóteo, quando fala toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino e para a repreensão. Essa palavra aqui, repreensão, eu fui estudar no grego. No grego, ela significa o seguinte: verificação pelo qual algo é provado ou testado. Ou seja, a Bíblia ela é fiel ao seu contexto cultural. A Bíblia é fiel aos acontecimentos, ao ponto, pastor, da própria arqueologia comprovar, através dos estudos nos dias atuais, que cidades que a Bíblia fala, Jericó, cidades, locais onde a Bíblia fala, foram descobertos pela arqueologia. Então,
cada dia que se passa, a arqueologia ela vem comprovando todo o contexto bíblico. E é interessante também, pastor, que em Hebreus, capítulo de número 4, versículo 12, diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus ela é viva. Ela é diferente de outros livros, porque você pode ler um livro, mas o único livro, pastor, que transforma vidas é a Bíblia. É a Bíblia sagrada que transforma. Uma pessoa, quando lê a Bíblia, essa pessoa ela está lendo a palavra de Deus, e há vários relatos, pessoas que leram a Bíblia e as suas vidas foram transformadas. E é interessante também, pastor, que em Mateus, capítulo 24, versículo 35, diz o seguinte: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O que acontece, pastor, nos dias atuais, na pós-modernidade, é que um sistema político, social, está forçando uma atualização da Bíblia para adaptar aos seus costumes pecaminosos. Se o senhor observar na fala deste pastor, o contexto da fala dele é referente à aceitação. Então, dá a entender que a Bíblia, ao que a Bíblia condena, a gente tem que tirar isso, é para poder aceitar. E a igreja primitiva, ela foi bastante perseguida no passado, porque ela não aceitou. Qual era o desejo do imperador romano, pastor? Era ser adorado como um Deus. E os cristãos falaram, não. O único Deus que devemos adorar é o Deus de Israel, o Senhor Jesus Cristo. Por isso que os romanos perseguiam a igreja. Por quê? Porque eles estavam centralizados nas palavras do Senhor Jesus Cristo. E é interessante, pastor, que no período patrístico, que é dos pais da igreja, Irineu de Lyon, que foi um grande pai da igreja, falou o seguinte, que ele lutou veemente contra as heresias. Então, desde o período patrístico, dos pais da igreja, desde lá, muito tempo atrás, os pais da igreja já vêm lutando contra as heresias, pessoas, muitas das vezes infiltradas dentro das igrejas, tentam mudar as verdades de Deus. E isso é muito perigoso. O senhor está com a fala. Sim, realmente o que o senhor está falando é uma realidade, essa existência de hereges, ela já era comentada por Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, veja se eu encontro rapidinho ela aqui, ele já tratava sobre isso como uma preocupação para os dias atuais. 2,17 ele diz o seguinte, ele diz assim, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Olha aí como Paulo chama, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Então, Paulo ele já tratava desses falsificadores da palavra de Deus, ou seja, querendo deturpar, virtuar, adulterar a palavra de Deus. Então, isso também é falado em 1 Coríntios 4, versículo 2, trata também sobre isso. O que é que deve se mudar não é a palavra, mas sim a tecnologia. Eu vou dar um exemplo aqui para a gente estar tratando sobre a atualização da Bíblia. Vamos lá. Os 10 mandamentos foram feitos de que material? Pedra, né? Foi feito de pedra. Foi escrita pelo próprio Deus. Depois dele, o que vem? Vem alguns materiais utilizados como pequenos pedaços de ostraca.
óstracas, que eram uns cacos de cerâmica que eles utilizavam para fazer pequenos escritos. Houve também os tabletes, né, que era daí que originou os tablets hoje, desses pequenos tabletes que eram Sim. utilizados umas pequenas placas de barro, de argila, para a inscrição. Agora eu fico pensando, professor, da pedra sair para a argila, da argila sair para o papiro, do papiro sair para o pergaminho. O papiro que é feito, eu até tenho aqui, eu vou mostrar aqui, que eu acho interessante, viu, professor? Opa, pode ficar à vontade. Eu tenho aqui o papiro. Eu trouxe lá do Egito, lá do Museu do Egito, o papiro. Esse material aqui, tudo indica que foi os primeiros materiais utilizados para a escritura, certo? O papiro, porque ele é muito antigo. Ele é feito daquele junco do Nilo, que fica bem, né? Tem mais de 2 metros, aí recorta em cima, recorta embaixo, tira aquela casca, entre casca, e aí faz todo aquele ajuntamento, coloca num lugar liso, bate, depois deixa secar, e depois sai e surge, forma isso aqui, ó, o papiro. Esse aqui vai virar relíquia para mim. Ele veio de lá, entendeu? Então, o que muda é o material. É o material. Não é os papiros do Mar Morto, não, né? Que foram descobertos, não. Não são os papiros do Mar Morto, não, né? Que foram descobertos, não, né? Ah, se for lá da caverna de Curã, né? Não é de lá, não. Aqueles lá são os pergaminhos. Os pergaminhos, eles eram feitos de peles de carneiro. Os pergaminhos que foi encontrado pelo um homem que procurava cabras ali nas montanhas, próximo do Mar Morto, em 1947. Aí ele jogou pedra e quebrou alguns jarros, aí ele entendeu que tinha alguns objetos, subiu, encontrou, vendeu o material barato do pergaminho, e daí se tornou uma grande descoberta. Isso. Porque esse material hoje ele está guardado no museu ali em Israel, bem guardado esse material que foi encontrado, ainda está sendo encontrado ainda. Eles estão em busca de mais pergaminhos ali do Antigo Testamento que foi encontrado ali na caverna de Qumran. Então, o que muda é a tecnologia. Agora, imagine, da pedra sair para o papel. Não teve resistência? Teve resistência. Hoje, por exemplo, a gente utiliza uma Bíblia no celular. E a gente percebe as pessoas dizendo assim, a Bíblia de celular... Eu cheguei a ouvir de uma pessoa dizer, a Bíblia do celular é a do diabo, não é a Bíblia sagrada. Olha o absurdo. Então, agora imagina na época que saiu da pedra para o papiro, do papiro para o pergaminho. Houve essa resistência muito forte naquela época. Mas isso é apenas uma resistência quanto ao material, não quanto ao conteúdo. O conteúdo não pode ser atualizado, porque esse conteúdo ele é a palavra do próprio Deus, é a palavra viva, como o senhor leu aí, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Então, não é a Bíblia que tem que se atualizar, é a gente que tem que se atualizar a ela. Ela tem um conhecimento vasto dentro dela. Então, se a gente quer estudar a filosofia, a gente encontra nela. Quem é um homem para que dele se lembres? Né? Isso é filosofia, mas está na Bíblia. Então, ela estuda as disciplinas atuais. A gente estuda as disciplinas atuais dentro dela também. O senhor pode ficar com a palavra agora. Pastor, eu fiz uma pesquisa sobre a questão de alguns pastores que pensam sobre esse tema. De acordo com o pastor Carlito Paz, que ele faz parte da igreja que fica em São José dos Campos, em São Paulo, ele fala o seguinte, ele é mestre em teologia, e olha o que ele fala sobre a questão da atualização da Bíblia Sagrada. Ele fala o seguinte, que é uma pressão que está ocorrendo da sociedade, porque a sociedade
sociedade está incomodada com a pregação da palavra, porque a palavra condena o pecado. E hoje, o pecado, ele, para muitas pessoas, para muitos grupos sociais, alguns tipos de pecado tem que ser aceito pela sociedade. E quando a igreja ela se levanta e começa a pregar contra a sociedade, esses grupos ficam incomodados. Então, o que eles querem? Eles querem o quê? Adaptar. Eles querem, tipo, segundo algumas pessoas falam, não, mas a Bíblia foi escrita por homens. Então, tem como tirar uma parte aqui e colocar outra parte. E o senhor é ciente que já tem Bíblias que já vem modificado algumas coisas. Então, tipo assim, o inimigo de nossas almas, ele está trabalhando para poder tentar mudar alguns termos, alguns versículos, para poder adaptar algumas práticas pecaminosas que está vigente aí no mundo. E a Bíblia, quando ela condena, incomoda. É interessante, pastor, é interessante que desde os primórdios da igreja primitiva, a igreja ela vem incomodando o mundo. Incomoda, por quê? Porque a gente anda na contramão dos preceitos deste mundo. Aí o que acontece? Muitos pastores que não estão firmados realmente na Bíblia, para poder aceitar um grupo, pessoas, tem vezes que ele deixa de pregar um texto bíblico para poder pregar outro, para poder amassagear, assim, quem sabe, essas pessoas, para que não deixe a igreja e tal. Mas a Bíblia ela veio para poder transformar. E a mensagem de Paulo era uma mensagem dura. Paulo pregava sobre o pecado, Paulo pregava que o homem tinha que se converter. Quando era preciso corrigir, Paulo corrigia. Por quê? Porque ele tinha que falar, porque ele recebeu do Senhor esta palavra. É exatamente isso aí. Outra coisa interessante também é que o próprio Jesus, ele pega textos e comparações do Antigo Testamento para os dias atuais. Olha, ele diz, assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Assim como foi nos dias de Ló. O que ele está dizendo é o seguinte, o que mudou foi só as coisas, mas as pessoas são as mesmas. É os mesmos pecados que estão sendo cometidos. Então, por exemplo, a poligamia nos dias atuais. É só a gente ir lá para a Gênesis, a gente vê Lameque com 2 mulheres. Então, a gente não pode alterar o texto bíblico. O texto da Bíblia está atualizado. Agora, o que acontece? Na hora da interpretação do texto, lógico que tem que se separar o que é cultural. Inclusive, esse pastor, esse René, ele fala de Deuteronômio 22, ser utilizado nos dias atuais. Ele tem que entender que ali era uma cultura, era uma lei voltada para os judeus daquela época. Isso tem que ser interpretado dessa forma. Não é alterar o texto bíblico, porque aquilo não serve para nós. Serviu para o povo de Israel. Então, nem tudo que está na Bíblia serve para nós? Claro que não. A gente tem que entender. Tem textos que falam para mim, tem textos que falam para os judeus, e tem textos que falam até para o próprio diabo, né? Que dizia no teu coração, subirei às mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O que eu vou atualizar disso? É Deus falando diretamente com o diabo, né? É Deus ali tratando sobre isso, apesar da gente saber que existe um contexto histórico, mas a aplicação é voltada diretamente para Satanás. É isso aí. Então tem que ser analisado os princípios da hermenêutica para poder se interpretar a Bíblia e não tentar colocar coisas só para agradar uma sociedade corrompida. Não pode se alterar. E pastor, o que acontece é o seguinte, a hermenêutica ela é fundamental. Nós que estudamos a Bíblia sabemos que precisamos de ferramentas para poder entender a Bíblia. Tem muitas pessoas, pastor, que lê a Bíblia, mas não procura entender
o texto e o contexto. E termina cometendo um erro de interpretar a Bíblia de forma incorreta. E na história, nós percebemos que muitas pessoas interpretaram a Bíblia de forma incorreta pelo fato de não ter aquela atenção, aquele cuidado de investigar, de estudar e de ler o contexto. Tem várias ferramentas que quem ama a Bíblia tem, ó, tipo assim, pastor, livros. Investir em livros bons, tem vários livros da CPAD, de hermenêutica, exegese bíblica, que você pode adquirir para poder entender um texto bíblico. As heresias, muitas das vezes, pastor, ele surge quando a pessoa lê um texto, interpreta de forma incorreta e pensa que aquilo é uma verdade. Mas você leu o texto, você tentou entender, e eu estava investigando, pastor, muitos, o que está mais acontecendo hoje na pós-modernidade, irmãos que faziam parte da Assembleia, aí vai, saindo e montando seu próprio ministério por divergências teológicas e bíblicas. E fora os outros que são desigrejados, né? Que eles não querem ser submissos à liderança, então eles vivem aí pelas redes sociais aí com as suas próprias opiniões, e aí deixam de se congregar. Não, porque a Bíblia está desatualizada, tudo. Então a gente precisa que as pessoas compreendam que o texto bíblico não pode ser alterado. Ele deve ser interpretado utilizando esses princípios básicos. E um dos princípios é esse, é a questão cultural, é o tempo, é o lugar. Ora, é quase 1.600 anos. Três continentes, 40 autores, 66 livros. É verdade. Línguas, hebraico, grego e aramaico. Então, tudo isso, até chegar nos dias atuais e na nossa língua, olha que passou por muita coisa e a gente ainda permanece com essa palavra praticamente intacta. Intacta que eu falo não tem nada nela que venha ser desacreditada por aqueles que creem mesmo, né? Por aqueles que recebem ela, que aceitam ela como uma única regra de fé e prática. Então a gente estuda, como o senhor falou aí na bibliologia, a gente estuda a canonização, que é importante. O Antigo Testamento, por exemplo, foi mais de 1060, parece que 1062 anos para a canonização do Antigo Testamento. E o Novo Testamento foi 96 anos, mas teve um período de 400 anos, que é o período interbíblico, que Deus não se comunicava com os homens. E aí a gente tem que ter tudo isso como estudo, como pesquisa, para a gente poder entender a canonização, como foi que houve essa mudança que eu falo assim, os livros judaicos da Bíblia deles, que é só o Antigo Testamento, são só 24 livros, o nosso é 39, por quê? Aí a gente vai entender que primeiro Reis, segundo Reis, para eles é só Reis, livro das Crônicas, segundo é só Crônica, profetas maiores e menores, que a gente vem citando eles, aí vem Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, a gente vem fazendo essa citação, mas para os judeus é apenas profeta maior e profeta menor e pronto. Então, a gente tem que se atualizar às mudanças culturais e não ao texto sagrado. É isso que deve ser. Pastor, a Bíblia é inspirada, é a palavra de Deus, uma palavra viva, sobreviveu à perseguição do Império Romano, sobreviveu a várias perseguições. É interessante falar que os escribas, os que copiavam, porque naquela época não tinha máquina, então era na mão, e eles tinham o maior cuidado, pastor, de fazer um manuscrito conforme está no original. Então, a Bíblia sobreviveu a muitas etapas. E hoje nós temos a Bíblia
em nossas mãos. O Portal Gospel. O Portal Gospel é um portal também evangélico de Paraupebas. Tá? Eu acho que é de Paraupebas. Deus abençoe, meu irmão. Pastor, aonde eu quero chegar? Na pós-modernidade, o que acontece? Muitos jovens evangélicos que foram criados na escola bíblica dominical. Por isso que é importante participar da escola bíblica dominical, porque a escola bíblica dominical ensina o quê? A palavra de Deus. Também no instituto de ensino. Por quê? Porque muitos jovens, quando entram na faculdade, eles vão ter que enfrentar toda uma ideologia e filosofia. E muitos professores que estão dentro das universidades não concordam com a Bíblia Sagrada e vão fazer de tudo, através das suas filosofias e ideologia, para poder fazer com que a mente desses jovens cristãos seja mudada. O que mais acontece, pastor, aconteceu que de um jovem entrar em contato comigo, desesperado, com um jovem cristão, dizendo: professor, irmão, me explica a teoria da evolução. A teoria da evolução e a teoria do criacionismo. O que uma coisa tem a ver com a outra? Porque o professor falou algo, mas a Bíblia fala algo. Como eu posso entender isso? Eu falei: meu irmão, a Bíblia é inspirada por Deus. Dentro da universidade, você tem que adquirir o conhecimento, mas o que tem que ficar enraizado no seu coração é a Bíblia Sagrada. Porque toda teoria não tem fundamento. Teoria é apenas uma teoria. Pode-se levantar outra teoria, derrubar a teoria, aí vai. A Bíblia não. A Bíblia Sagrada, ela é eterna. Ela é verdadeira. Então, pastor, eu quero dizer aqui para todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir depois, que vai ficar gravado esse vídeo. Participe da Escola Bíblica Dominical para você aprender a palavra de Deus. Seja onde você... Não, eu congrego no Pará, eu congrego no Maranhão, no Rio de Janeiro, enfim. Participe da Escola Bíblica Dominical. Porque o que acontece é que em muitos lugares do Brasil, muitos irmãos deixam de participar da Escola Bíblica Dominical. Muitos têm disponibilidade de ir nos cultos de ensino para poder aprender e se alimentar da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos mostra que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E em Apocalipse 3, no Apocalipse 1, 3, diz o seguinte: bem-aventurado o que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O senhor está com a palavra, meu pastor. Voltando aqui ao assunto da Bíblia, esse conjunto de livros, os materiais que foram empregados, a gente já tratou um pouco, que foi a questão da pedra, as óstracas, os tabletes, o papiro, o pergaminho. Também ela é conhecida, a própria Bíblia, ela é conhecida como Escritura. Jesus chamou de Escritura. Paulo chamou de Sagradas Escrituras. Eu tenho aqui os textos, eu não quero fazer citação dele agora, devido também a gente segurar a questão do horário aí, senão vai cancelar o vídeo. Livro do Senhor é chamado por Isaías. Aos Hebreus ele diz Palavra de Deus. Paulo escrevendo aos Romanos também ele chama de Oráculos de Deus. E também Livro da Lei é chamado lá no livro das Crônicas. O tema central da Bíblia é Jesus, está no início, está no fim. No princípio criou Deus os céus e a terra. E quem é Deus? João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e nada do que foi feito se fez. Então ele é esse tema central de toda a Bíblia. A classificação, como por exemplo, na época de Jesus era a lei, profetas e salmos. Agora nós temos uma classificação da lei, que são os 5 primeiros livros, a classificação histórica do Antigo Testamento, que são 12 livros. Tem os livros poéticos, né? Incluindo Jó,
Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Nós temos também os profetas maiores e menores. Aí nós entramos lá para o Novo Testamento. A gente encontra os evangelhos, que conta a biografia de Jesus. Também o Evangelho de João, que já é um evangelho mais teológico, mais mostrando a divindade de Cristo. A gente vê também um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, também poderia ser Atos do Espírito Santo. A gente encontra as epístolas paulinas, as epístolas gerais e o livro de profecia, que é o livro do Antigo, que é o Apocalipse. Então, nós temos em nossas mãos hoje muitas ferramentas que podemos trabalhar para a interpretação do texto sem tirar, sem querer atualizar o conteúdo original, sem mexer nele. Isso é preservação realmente do conteúdo que Deus nos deixou, que Deus nos proporcionou. Eu quero até aproveitar e recomendar as pessoas assistirem um vídeo meu sobre os livros perdidos da Bíblia. Eu trato no meu canal, está lá. É uma curiosidade, eu falo de vários livros, inclusive também do Novo Testamento. E outra coisa, tudo indica também no Novo Testamento que o apóstolo Paulo, ele escreveu o evangelho, ele escreveu um evangelho que se perdeu também, que não está no cânon sagrado. Ele utiliza algumas frases como o meu evangelho, não tratando com a expressão evangelho de Cristo, porque aí é tratar dos outros evangelhos, né? Mas do evangelho que ele escreveu, dá de entender isso por alguns textos bíblicos. A gente vai entender que ele trata sobre isso, como por exemplo, Romanos 2,16. Lá ele chama meu evangelho. Romanos 16, 25, meu evangelho. E para Timóteo 2, 2 Timóteo 2,8, também ele chama meu evangelho. Então, tudo indica, mas se perdeu no decorrer da história, no decorrer do tempo. Então, não tinha como fazer uma montagem de todo esse material. E ainda tem os livros apócrifos, ainda tem aqueles que se perderam no decorrer, tem uns apócrifos e tem outros, como eles dizem, livro de Maria Madalena, que eu considero como falsificados, que não são verídicos, que não são verdadeiros, e não teve como colocar no cânon sagrado. Foi discutido entre a igreja do Novo Testamento quais seriam aqueles que seriam essenciais, e ficou só 27. E isso mantém isso tanto na nossa Bíblia quanto na Bíblia católica. Eu tenho aqui também, professor, eu tenho uma Bíblia católica também, eu gosto dessa tradução, a Bíblia Jerusalém, ela é muito boa também. Ela é bem parecida com a da corrigida nossa, lá do 1 Samuel 24:3, também ele chama cobrir seus pés. Ó, beleza, é muito bom. Nós temos o material essencial, gente. O que é que precisa para mim entender a Bíblia? É eu ter várias traduções, eu leio em uma, eu leio em outra. Eu preciso ter um dicionário, e eu recomendo o dicionário de Aurélio, que para mim é um dos melhores. Eu preciso ter um dicionário bíblico, que é o dicionário bíblico. Fora isso, eu preciso ter o dicionário teológico e um dicionário secular, que é o dicionário de Aurélio. Então, essas ferramentas já me dão uma direção na interpretação do texto, sem precisar eu querer atualizar a Bíblia. Aí eu pego os princípios básicos de interpretação, e aí eu sei o que é literário, o que é simbólico, o que é figurado, o que é uma metonímia, o que é uma símile, o que é uma sinédoque, o que é uma hipérbole, o que é uma alegoria. Isso tudo o quê? Utilizando os princípios da interpretação bíblica. É isso aí, professor. Quero só falar para os irmãos aí, se inscreva no canal Sondando a Bíblia, que o nosso nobre ilustre pastor ele trata sobre todos esses assuntos
Em uma live como essa, nosso tempo ele é bem limitado. Mas se os irmãos querem se aprofundar mais sobre esses temas de grande relevância para o estudo da Bíblia, da teologia, procure lá Sondando a Bíblia com o pastor Hélio Santos, eu tenho certeza. E assista os vídeos, né, do começo ao fim, para poder aprender a respeito da palavra de Deus. Pastor, eu quero somente fazer uma ressalva referente à sua fala sobre a razão. É interessante que na Idade Média a igreja ela teve que lidar com o antropocentrismo, que é o iluminismo versus o teocentrismo. Ou seja, o antropocentrismo é quando colocava a razão como centro do universo. O teocentrismo era o que a igreja falava, Deus é o centro do universo. A partir daí, houve-se uma divergência forte, uma divisão entre ciência e religião. Mas o que me chama bastante atenção, pastor, que hoje a ciência, ela, apesar dela não concordar, mas ela vê que o que a Bíblia fala, conforme o senhor falou lá em Jó, se não me falha a memória, sobre o cosmos. Pensa sobre o vazio. Isso. Também sobre a questão das cidades, que muitos cientistas falavam, não, mas essa cidade não existiu. A arqueologia comprovou. Sobre Jesus Cristo, muitas pessoas falavam, Jesus Cristo não existiu. Hoje, muitos cientistas já estão cientes que realmente Jesus existiu. E Flávio Joséfo, que foi um grande historiador judeu, fala de Jesus em uma das suas obras, que existiu um homem chamado Jesus, que teve discípulos. Então, assim, a Bíblia, ela é verdadeira. Isso, a história dos judeus. Flávio José fala que Jesus existiu. Existem várias evidências. É interessante que moeda do tempo do rei Ezequias foi achado. Moedas, descrições dos pessoas que viajam. O anel dele também foi encontrado, né? Que é o sinete. Foi encontrado do rei Ezequias. Também há pouco tempo agora. Então, assim, é nítido, pastor, que as verdades bíblicas que a Bíblia fala hoje são comprovadas pela ciência, porque a teologia é uma ciência, entre outras ciências. A questão é que o coração do homem é duro. E Daniel fala que a ciência ela vai se multiplicar. Então, tem muitas pessoas que estão centralizadas muito na razão, precisa ver para acreditar. Então, Deus abençoe a todos. Sigam a gente aí pelo Instagram e também entrem lá no nosso canal. Eu quero também, professor Tiago, dizer que a sua página Café Teológico, que eu gosto muito, também ela está no Face, né? Fale dela aí um pouco. A nossa página, que fica no Facebook, Café Teológico, tem como objetivo tratar assuntos de teologia. Eu gosto muito de teologia sistemática. Eu trato muito sobre teologia sistemática, teologia sobre a história da igreja. Gosto de estudar sobre escatologia e também deixo algumas palavras de reflexão sobre a Bíblia, sobre palavras de motivação também, ali na página Café Teológico. Você for no Facebook, você coloca a página Café Teológico, vai aparecer várias páginas, mas se você ver lá a minha foto lá, esse rosto aqui, é a minha página, que é do Café Teológico. Eu também tenho uma página... Parece que de 2 lives ainda com o senhor, né? Na página do Facebook. Isso, a gente fez uma sobre o que há após a morte, a outra eu acredito sobre o arrebatamento. O arrebatamento. Então, assim, minha página, o objetivo é incentivar as pessoas a ler a Bíblia. Incentivar, deixar textos bíblicos. E você que quer a parte 2, quem sabe, né, pastor? O povo gostou, escreve aqui nos comentários, incomoda o pastor Hélio. Pastor Hélio, a gente quer a parte 2. Aí a gente pode estar fazendo outra live aqui para poder falar um pouco mais sobre esse assunto. Tá bom, pastor? E, professor Tiago, eu tenho também vídeo todas as 6 horas da manhã, vídeo de reflexão. As pessoas que quiserem seguir aí,
no nosso canal, você coloca lá Sondando a Bíblia, se inscreve, clique no sininho para dar a informação, o aviso, e às 6 horas da manhã, na hora que você estiver levantando, 6 horas, 6h30, você entre no canal que você tem uma palavra lá de esperança, de motivação, e sempre a gente tem algo a dizer. E amanhã é o dia de você estar assistindo aí o vídeo atualizado, bem atualizado. Essa live vai ficar gravada, não vai, pastor? Vai, a gente deixa aí. É gravada. Pastor, eu só concluindo a minha fala, eu passo para o senhor encerrar e orar. Meus irmãos, só para poder finalizar, em Apocalipse, capítulo 22, versículo 19, diz o seguinte: se alguém tirar alguma coisa, alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Nós estamos vivendo na época da tecnologia. Muitas pessoas passam 2, 3, 4 horas mexendo no WhatsApp, no Instagram, e não tiram uma hora para ler a palavra de Deus. Isso pode te levar ao erro. Então, eu quero falar para você: leia a Bíblia. Tire tempo para ler, meditar e estudar. Leia alguns livros de teologia. Se os irmãos for observar, na partilheira do pastor Hélio é uma relíquia, uma riqueza aí que ele tem. Quem sabe um dia eu chego no patamar dele. Mas o que eu tenho aqui, meus irmãos, isso aqui é para poder eu aprender, me aprofundar, para quando for ensinar, não fugir das verdades bíblicas. Porque a Bíblia não precisa ser atualizada, porque a Bíblia ela é eterna, ela é viva e eficaz. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Foi um privilégio participar dessa live, foi um privilégio poder compartilhar um pouco de conhecimento com cada um de vocês. Pastor Hélio, muito obrigado por sempre nos atender, muito obrigado aí pela oportunidade. O senhor ama a palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus, estamos aí aguardando o arrebatamento, porque eu acredito que muito em breve Jesus Cristo voltará. Um forte abraço para todos que já te acompanharam aí, aqui do Pará. Você que vai assistir depois, assista. Guarde essas palavras no seu coração. Deixe perguntas no comentário, que eu tenho certeza que o pastor Hélio vai responder depois. Deus abençoe, meus irmãos. Um forte abraço. Paz do Senhor. Pastor Hélio, está com o senhor a palavra aí. E muito obrigado. A gente vai encerrar também essa parte aqui. A gente já tratou sobre a Bíblia. A gente até tratou sobre a bibliologia no seu todo mesmo. E nós podemos sim fazer outro tema, professor Tiago. Tá bom? Junto aí para estudar a palavra de Deus. Isso, vamos orar encerrando, né? E eu quero agradecer a todos que participaram aí, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos por esse momento em que a tua palavra foi discutida aqui entre eu e o professor Tiago. E quero agradecer pelos participantes que participaram dessa live e que outras possam vir, que a gente venha agregar conhecimento da tua palavra. Em nome de Jesus, eu te peço em favor daqueles que pedem oração, daqueles que estão precisando de algum socorro teu, para o Senhor, nesse momento, vai ter com essa pessoa e abra as portas e resolva todos os seus problemas. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, professor. Deus abençoe a todos aí, ó. Gostei, valeu, professor. Tchau, pastor. Estamos saindo já, tá? Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.